dia a todos. Agradeço mais uma vez o convite. E vocês viram ali no vídeo que eu lembrei daquela propaganda, não sei se todo mundo lembra, que era minha voz, mas meus cabelos mudaram. Minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença, né? Mas é isso, a gente vai envelhecendo com vocês, então, né? Como é a primeira palestra, eu vou pedir desculpa para quem já assistiu das outras vezes, mas eu vou trazer alguns conceitos que são importantes da gente reforçar para a gente entender todo o resto da manhã hoje, né? Então, nós vamos falar sobre o diagnóstico precoce da doença de Alzheimer, mas antes eu vou trazer... Será que dá para projetar a minha apresentação? Nós vamos falar, então, sobre o diagnóstico precoce da doença de Alzheimer, mas antes eu gostaria de falar para vocês... O slide tá. Foi. Um pouquinho do conceito do que é demência e o que é a doença de Alzheimer. Então, demência é um termo médico que a gente usa para definir um estado em que há um declínio cognitivo, então, declínio das funções cognitivas, memória, atenção, linguagem, função executiva, comportamento... E é que esse declínio é suficiente para trazer um prejuízo das atividades do dia a dia do indivíduo. O indivíduo tem, então, suas atividades sociais, de trabalho, impactadas por esse declínio cognitivo, né? E esse termo demência é um termo que a gente fala guarda-chuva, ele abarca vários diagnósticos. Então, a principal forma de demência realmente é a doença de Alzheimer. Mas existem outras formas de demência também, que são importantes da gente identificar nos pacientes. Então, tem a demência vascular, que é a segunda principal forma de demência, que está associado a derrame, a eventos vasculares no cérebro. Tem a demência frontotemporal, que é outra forma degenerativa, a demência por corpus de Levy. Então, esse termo demência, ele abarca outras formas, inclusive a doença de Alzheimer. E a demência é bastante prevalente no nosso meio, né? A gente trago aqui os dados de estudos brasileiros, mostrando que a demência no Brasil é perto de 7% da população depois dos 60 anos de idade. Então, realmente, é um quadro muito frequente, muito prevalente no nosso país e no mundo todo. E como já foi dito pelo Moraes, essa prevalência tende a aumentar, porque nós estamos envelhecendo, a população está envelhecendo. Cada vez a gente tem mais idosos e as demências, elas acontecem mais na faixa etária idosa. Vocês vejam aí a projeção que em 2050 a gente tem um aumento muito grande da prevalência de demência no mundo, especialmente em países menos desenvolvidos como é o nosso país. E hoje em dia, a gente entende ainda um contínuo entre o envelhecimento normal e o indivíduo ter demência. E esse contínuo, ele abarca alguns outros estágios clínicos, né? Então, primeiro, que eu gostaria de lembrar, que a gente entende que ter dificuldade de memória não faz parte do envelhecimento normal. Ter demência não faz parte do envelhecimento normal. Ter algum declínio leve de memória pode acontecer, mas um declínio que leva ao prejuízo das atividades do indivíduo, isso não é normal. Até alguns médicos ainda pensam que isso é normal. Tem colegas que não encaminham seus pacientes porque isso é da idade. Não é verdade. O envelhecimento, ele traz uma perda leve da capacidade cognitiva. A gente realmente fica um pouco diferente de quando era mais jovem, mas não pode levar ao prejuízo das atividades do dia a dia. E antes do indivíduo ter, então, esse comprometimento das suas atividades, muitas vezes ele experimenta uma fase inicial em que ele percebe que ele tem um declínio de memória, um declínio importante, mas ele consegue, por uso de algumas ajudas, então agenda, uso de algumas assistências, de estratégias que ele mesmo cria, ele consegue desempenhar a maioria das funções do dia a dia. E esse estágio a gente chama de comprometimento cognitivo leve. E ainda, antes disso, o indivíduo pode perceber que ele está declinando, o que a gente chama de declínio cognitivo subjetivo. O indivíduo, ele percebe, olha, minha memória está falhando, não está mais como eu era antes, mas quando o médico testa a memória, as funções cognitivas, a gente não percebe nenhuma alteração em relação à idade e à escolaridade dele.
Então, quando o indivíduo ele evolui para o estágio de demência, o que é mais impactante realmente é a perda da autonomia, da independência para as atividades do dia a dia dele. A doença de Alzheimer é, sim, a principal causa de demência. É uma doença que a gente chama degenerativa. Acontecem alterações de proteínas no cérebro, é isso que caracteriza uma doença degenerativa. As principais proteínas que estão acometidas é a proteína beta-amiloide e a proteína tau. E esse comprometimento dessas proteínas leva a uma morte neuronal progressiva. Na imensa maioria das vezes, a principal queixa do paciente é de declínio da memória, mas pode ter declínio de linguagem, pode ter declínio de função executiva ou de funções de funções executivas e de funções visuais também. Geralmente, é uma doença de um curso bem lento, insidioso e lentamente progressivo, embora possa haver casos de sintomas que se apresentam mais rapidamente. E aqui a foto do Alzheimer, que descreveu lá em 1906 o que a gente sabe da patologia da doença até hoje, as principais características, e a paciente, Auguste Deter, que foi quem ele descreveu e fez as considerações clínicas sobre a doença de Alzheimer. Então, dada essa introdução, todo mundo entendendo o que é demência, o que é doença de Alzheimer, não é a única forma de demência, por que a gente tem que diagnosticar precocemente a doença de Alzheimer e as outras formas de demência também? Eu acho que a primeira coisa é a gente ter um diagnóstico correto, né? Isso é mesmo uma doença de Alzheimer? Ou que tipo de demência é essa? Né? Então, quando o médico ele avalia o paciente com uma queixa cognitiva, a primeira resposta que a gente tem que dar, essa queixa, a gente consegue confirmar nos nossos testes, a gente tem que fazer testes, né? Porque às vezes o paciente, quem não se queixa de memória, né? É muito comum a gente falar, nossa, esqueci a chave, nossa, então estou com demência. Não, como eu falei, o esquecimento é uma queixa comum, mas nem sempre ele implica em doença. Então, se eu não tenho um declínio objetivo, através das testagens, a gente faz esse diagnóstico de declínio cognitivo subjetivo. Ou, se não, na avaliação eu realmente tenho um declínio, aí nós vamos ver, existe um declínio funcional? Existe, então, um comprometimento da independência daquele indivíduo? Se sim, eu estou frente a um quadro de demência. E daí, o médico tem que fazer uma investigação extensa, especialmente para tentar diagnosticar causas tratáveis e reversíveis de demência. Por exemplo, déficit de vitamina B12. Por exemplo, neurosífilis, que ainda é prevalente no nosso meio. Por exemplo, o uso de medicamentos. Existem diversos medicamentos que levam ao declínio cognitivo. E o médico tem que estar apto a identificar na prescrição daquele indivíduo e, eventualmente, pedir para o indivíduo parar de tomar aquele medicamento. E uma série de outros exames que a gente precisa fazer, uma vasta investigação de exames de sangue e uma foto do cérebro, que pode ser uma ressonância, pode ser uma tomografia, mas isso faz parte de uma investigação mínima quando o médico suspeita de um quadro de demência. Então, fazer aqui um resumo dessa investigação, a depender das nossas suspeitas, a gente vai ampliar essa investigação, mas fazer um diagnóstico correto é um motivo importante para o indivíduo procurar ajuda precocemente. Um segundo motivo para a gente procurar ajuda e fazer um diagnóstico precoce é entender o diagnóstico, né? Então, não faz parte do envelhecimento normal o indivíduo não conseguir mais fazer suas atividades do dia a dia. Isso não é manha, isso não é birra. O indivíduo não está fazendo graça quando ele está dizendo que ele não consegue mais ir no caixa eletrônico e lembrar da senha dele, por exemplo. A gente tem que entender, isso é um problema médico, é um problema de saúde. A gente tem que prestar atenção. E reduzir o estigma, né? A gente tem que lembrar que ainda existe muito estigma, ainda existe muita falta de empatia, falta de entendimento, talvez, do que é um paciente com demência e da ajuda que ele precisa na sociedade, né? Como a gente viu, é extremamente prevalente e será cada vez mais a demência na sociedade. A sociedade tem que se preparar para lidar com esses indivíduos. Outro motivo da gente fazer um diagnóstico precoce, planejar o futuro.
Quando a gente pega um indivíduo num estágio inicial de demência ou naquele estágio que a gente chama de comprometimento cognitivo leve, esse indivíduo ele é capaz de planejar o futuro. O que, que eu quero, o que, que eu não quero, o que, que eu deixei que eu pensei que eu vou fazer daqui 5 anos, mas que talvez eu deva fazer agora, frente a esse diagnóstico. Né? Como eu posso mudar os meus planos? Quanto antes a gente diagnostica, maior a chance do indivíduo ainda ter autonomia para fazer as suas decisões. Se a gente faz um diagnóstico tardio, aquele indivíduo pode não ter mais a capacidade de raciocínio para tomar as decisões, e daí a família tem que tomar as decisões por ele, que nem sempre é a melhor alternativa. Né? E maior autonomia e dignidade. Também a gente buscar tratamento precocemente. A maioria dos estudos mostram que se a gente atua do ponto de vista medicamentoso e da parte do tratamento que é não medicamentosa, que é tão importante quanto os medicamentos, se eu atuo precocemente, eu tenho mais chance de manter o indivíduo com certo grau de autonomia por mais tempo. Então, isso é importante. Preservar a independência. E nós vamos, a aula da Cláudia vai trazer muito isso para vocês. Quanto antes a gente mudar também aspectos do estilo de vida, maior benefício a gente tem para que a gente consiga mudar essa curva e tentar levar mais para frente a perda de autonomia. Como já foi dito pelo Moraes, e todo mundo aqui sabe, não existe cura para as doenças degenerativas. Para Alzheimer e para nenhuma das doenças neurodegenerativas existe cura. Mas se a gente puder andar naquela curva e levar o indivíduo com mais autonomia por alguns anos, ele vai ter um ganho em relação a isso. Eu gostaria de lembrar do estudo Finger, que foi um estudo seminal feito na Finlândia, que mostrou para a gente que uma intervenção nutricional, uma intervenção de atividade física e uma intervenção cognitiva levou a uma melhora de atenção, função executiva, velocidade de processamento nos pacientes idosos e em pacientes que tinham estágio de comprometimento cognitivo leve. Então, a gente fala, eu vou trazer para vocês no final da aula, nunca é tarde para a gente mudar estilo de vida, para a gente melhorar nosso estilo de vida. Isso envolve prática de atividade física. Tem uma discussão, não sei se a Cláudia vai entrar nessa discussão, mas talvez aeróbica seja melhor, mas pode ser qualquer prática de atividade física. Atividade social e cognitiva é muito importante. O isolamento social é muito ruim para o indivíduo que está iniciando um quadro de declínio cognitivo. Parar o tabagismo, cessar o tabagismo e reduzir a quantidade de álcool a menor quantidade possível. Eu queria chamar a atenção do estilo da atividade física, porque realmente a atividade física ela é importante em retardar o declínio cognitivo. Então, aqui, o que faz a atividade física? Ela diminui a inflamação, ela diminui degeneração, ela aumenta, então, a atividade de micróglia anti-inflamatória. E aqui eu trouxe só um compilado de estudos que mostram que a atividade física leva, sim, à melhora cognitiva em pacientes com comprometimento cognitivo leve. Outro motivo para a gente fazer o diagnóstico precoce, apoio para os cuidadores e familiares. Todo mundo que está aqui está interessado nisso, né? A maioria das pessoas que está aqui tem um familiar com declínio cognitivo. Então, a gente tem num diagnóstico precoce, a oportunidade de orientar melhor como lidar com aquele indivíduo. Acesso a grupos de apoio e informação e redução de sobrecarga emocional e física dos cuidadores. Prevenção de complicações. Então, se a gente entende que aquilo é um problema médico, a gente fica mais atento a, por exemplo, o indivíduo querer caminhar sozinho ou subir uma escada sozinho. Então, complicações que podem acontecer no indivíduo que não está percebendo das suas limitações cognitivas e físicas. Uso correto de medicamento, né? Então, quem tem problema de memória, muitas vezes precisa que outras pessoas ajudem na tomada das medicações. E o tratamento de doenças associadas, especialmente as doenças de risco cardiovascular. Vocês vão ver que a gente controlar essas doenças é uma forma importante de
prevenção e de retardar o declínio cognitivo. E como um último fator do diagnóstico precoce, a esperança e pesquisa, né? Então, eventualmente, a possibilidade de participar de estudos clínicos, acesso a novos tratamentos e também contribuir para o avanço da ciência e o que a Thais falou, né? Contribuir para espalhar o conhecimento. Isso é muito importante, né? Num mundo de fake news que a gente vive, a gente tem informação de qualidade, poder passar para o outro é muito importante. Então, lembrando, o ano passado teve uma revisão dos principais fatores de risco para a demência, são 14 deles, vocês vão ouvir falar bastante hoje durante nosso encontro. Então, sedentarismo, tabagismo, álcool, poluição ambiental, lesão cerebral, lesão traumática cerebral, trauma crânioencefálico, isolamento social, baixa escolaridade, obesidade, hipertensão, diabetes, depressão, perda de audição, controle daquela fração ruim do colesterol, que é o LDL, e a perda de visão. Esses são os fatores que, se a gente puder prevenir enquanto sociedade, a gente vai reduzir lá na frente a incidência e o número de casos de demência. Mas, do ponto de vista individual, a gente também precisa olhar para esses fatores, para a gente tentar retardar o declínio cognitivo. Como eu disse, nunca é tarde para a gente começar. O estudo Finger foi feito em indivíduos idosos, mas falam, mas eu já estou com 70 anos, será que agora eu vou começar a fazer atividade física? Será que não é tarde demais? O que a gente tem de evidência é que não é tarde demais. A gente tem que sempre pensar em que eu posso reduzir o meu risco, o que eu não estou fazendo daqueles 14 itens que eu posso reduzir o meu risco. Gostaria de agradecer mais uma vez ao Moraes, ao Supera, pelo convite de estar aqui com vocês, realmente é um prazer. Gostaria de agradecer ao grupo do Hospital das Clínicas que eu pertenço, ao professor Ricardo Nitrini, à professora Sônia Bruck, que é um exemplo para mim na neurologia e no pensamento da vida, e a presença de vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Zerosa.